Líder seringueira, senadora, ministra do Meio Ambiente. A trajetória de Marina Silva a credenciou para ser um quadro histórico do PT. Mas divergências há mais de uma década fizeram a hoje candidata a deputada romper com o partido no qual ela se lançou na política. Agora, Marina volta a unir forças com a sigla e declara apoio à candidatura de Lula à presidência. O motivo? Evitar o que ela chamou de ameaça das ameaças: a reeleição de Jair Bolsonaro e os seus riscos à democracia brasileira. Eu sou Antônio Mami e esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Segunda-feira, 12 de setembro de 2022. Dia em que a ex-senadora e 3 vezes candidata à presidência Marina Silva declarou apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva na corrida pelo Palácio do Planalto. Marina é candidata a deputada federal por São Paulo pela Rede, partido que faz parte da aliança do Lula. Ela foi ministra do Meio Ambiente de 2003 a 2008, durante quase todo o mandato do petista à frente do governo federal. Foi filiada ao PT por 23 anos e estava rompida com o partido e seus dirigentes desde 2009. A declaração de apoio a Lula foi dada numa entrevista a jornalistas em São Paulo, convocada pelos dois candidatos um dia depois do petista publicar uma foto com Marina nas suas redes sociais. Na postagem, o ex-presidente diz que eles conversaram sobre propostas na área ambiental. A ex-ministra já tinha declarado apoio ao Fernando Haddad, candidato do PT na eleição pelo governo de São Paulo. Mas ela ainda não tinha se posicionado publicamente sobre apoiar um candidato na eleição presidencial. Isso aconteceu nesta segunda-feira. Nosso reencontro político e programático se dá diante de um quadro grave da história política, econômica, social e ambiental do nosso país, em que nós temos uma ameaça que eu considero a ameaça das ameaças, a ameaça à nossa democracia. E sempre que a democracia é ameaçada, há uma tentativa de corrosão do tecido social em todas as suas dimensões. E sempre que a gente está diante de propostas, atitudes e processos que constituem a possibilidade da banalização do mal, homens e mulheres se unem para salvaguardar aquilo que está acima de nós. Você ouve aí a Marina Silva. O sujeito oculto no discurso dela é o presidente Jair Bolsonaro, que representa o que ela chamou de ameaça das ameaças. Bolsonaro adota um discurso golpista, atacando frequentemente o sistema eleitoral brasileiro e promovendo uma cruzada para descredibilizar as urnas eletrônicas. Uma cruzada na qual ele tem tido respaldo das Forças Armadas sem apresentar qualquer prova concreta das supostas fraudes que ele aponta. O presidente também é responsável por um discurso bélico contra os seus adversários políticos, que exalta os ânimos dos seus apoiadores e traz preocupações num período eleitoral que já tem sido marcado por episódios de violência. Mas compreendo que nesse momento crucial da nossa história, quem reúne as maiores e melhores condições para derrotar Bolsonaro e a semente maléfica do bolsonarismo que está se implementando no seio da nossa sociedade, agredindo irmãos brasileiros, ceifando vida de pessoas por pensarem diferente, é a sua candidatura. Em nome daquilo que está acima de nós e olhando de baixo para cima para ver o que está acima de nós, é que eu manifesto meu apoio de forma independente ao candidato e ex-presidente, futuro presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. A Marina fala aí em vidas ceifadas, em agressões. Nesse guarda-chuva cabem referências à morte do guarda municipal Marcelo Arruda, tesoureiro do PT, assassinado em julho por um bolsonarista durante a sua festa de aniversário em Foz do Iguaçu.
ou de Benedito Cardoso dos Santos, morto em Mato Grosso depois de uma briga sobre política na qual ele defendia Lula. Também cabem as ameaças à mão armada ao candidato a deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL, durante uma caminhada de campanha no ABC Paulista, e ao candidato à presidência Ciro Gomes, do PDT, em Porto Alegre. Os dois adversários políticos de Bolsonaro, os dois ameaçados, segundo relatos deles, por homens que se diziam bolsonaristas. Mas a Marina falou mais. Exaltou as políticas sociais e ambientais do governo Lula e disse que o presidente se comprometeu a batalhar por bandeiras caras a ela, como agricultura de baixo carbono, desenvolvimento sustentável e políticas para enfrentar mudanças climáticas. Evangélica, ela disse também que não entrava na campanha para fazer proselitismo religioso e defendeu o Estado laico. O Lula, que lidera as pesquisas de intenção de voto e estava sentado ao lado da Marina, disse que a proposta da ex-ministra, abre aspas, não é proposta para um mês ou um ano, mas é uma proposta a ser trabalhada e perseguida, fecha aspas. Ele também disse que esse era um dia histórico para o PT. Era um dia que marcava a reaproximação com um quadro que estava rompido com o partido há muito tempo. Marina Silva nasceu em Rio Branco, no Acre, e é uma das 3 sobreviventes entre os 11 filhos de um seringueiro e de uma dona de casa. Ela passou a infância numa comunidade seringueira a 70 quilômetros da capital acreana, onde também trabalhou extraindo látex. Na adolescência, Marina teve leishmaniose, hepatite e malária. Então se mudou para a área urbana de Rio Branco para o tratamento de saúde e começou a trabalhar como empregada doméstica enquanto estudava. Marina morou num convento, aprendeu a ler aos 16 anos e depois iniciou a graduação em História. Ela se interessou por política por incentivo de religiosos ligados à teologia da libertação, ala de inclinação social da Igreja Católica, influente no Brasil na década de 80. Frequentando a igreja, Marina viu um cartaz que convidava para um curso sobre liderança sindical rural. O professor era o Chico Mendes, líder seringueiro que viria a ganhar a projeção internacional e que virou a sua principal inspiração. Marina passou a participar de ações contra o desmatamento ilegal e, em 1984, ajudou a fundar e foi escolhida a vice-coordenadora da Central Única dos Trabalhadores no Acre. O coordenador era o Chico Mendes, que em 88 foi assassinado por grileiros. Já afiliada ao PT, Marina se candidatou a deputada federal em 1986, mas não levou. E em 89 se elegeu vereadora em Rio Branco. 2 anos depois se tornou deputada estadual e então em 94 foi escolhida senadora pelos eleitores do Acre. Ela estava prestes a completar 36 anos e era na época a senadora mais jovem a tomar posse na história do Brasil. 8 anos depois, em 2002, o Lula se elegeu presidente da República e chamou a Marina para ser a sua ministra do Meio Ambiente. No Poder Executivo, ela foi responsável pelo avanço na demarcação de terras indígenas, pela implementação de unidades de conservação, pelo fortalecimento de órgãos de fiscalização ambiental e pela criação de um plano de combate ao desmatamento que fez a destruição cair mais de 80% na Amazônia entre 2004 e 2012. Mas a visão ambientalista de Marina se chocava com as demandas de uma outra ala do governo, uma ala mais desenvolvimentista que tinha como principal nome a então ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. Dilma era responsável pelo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que conduzia os principais projetos de infraestrutura do país. Cabia à pasta do Meio Ambiente, comandada por Marina, observar se as grandes obras públicas tocadas pelo Ministério de Dilma seguiam as regras ambientais e calcular qual o impacto de hidrelétricas, rodovias e outras grandes construções no meio ambiente brasileiro. Cabia a Dilma, por sua vez, colocar essas obras em pé, de preferência o mais rápido possível. Isso gerou uma série de atritos entre elas, sobretudo em discussões sobre a construção de hidrelétricas no norte do país, como Jirau e Santo Antônio, em Rondônia, e Belo Monte, no Pará. Por um lado, os desenvolvimentistas argumentavam que essas construções garantiriam energia elétrica barata e o crescimento da região. Por outro, os ambientalistas questionavam o impacto ambiental dessas obras, que eram responsáveis por inundar terras indígenas, causar danos ao ecossistema dos rios e gerar grandes deslocamentos de povos tradicionais, forçados a deixarem suas terras. Em 2008, a Marina pediu demissão do Ministério do Meio Ambiente e voltou a exercer o seu mandato no Senado.
Um ano depois, ela deixou o PT. Marina Silva disputou as eleições presidenciais em 2010, candidata pelo Partido Verde. Ela teve um bom desempenho, com quase 20 milhões de votos. Ficou em terceiro, atrás da Dilma, escolhida por Lula para ser sua sucessora, e de José Serra, do PSDB. No segundo turno, ela se declarou neutra. Dilma foi eleita naquele ano. Em 2011, o mandato da Marina no Senado terminou e ela nunca mais voltou a ocupar um cargo público. Ela deixou o Partido Verde e, em 2013, lançou uma campanha para fundar a Rede Sustentabilidade, mas a organização não conseguiu preencher os requisitos legais para o registro a tempo de disputar a eleição de 2014. Ainda em 2013, a Marina se filiou ao PSB, e o partido a lançou como vice na chapa do então governador de Pernambuco, Eduardo Campos. 2 meses antes da eleição de 2014, o Eduardo Campos morreu num acidente de avião, e a Marina foi escolhida para substituí-lo na cabeça da chapa. A ex-ministra de Lula apresentava um bom desempenho nas pesquisas. Em alguns levantamentos, chegou a ameaçar a liderança de Dilma, que tentava a reeleição. Então a campanha do PT centrou fogo na Marina. O flanco escolhido foi a sua proposta de dar autonomia ao Banco Central, algo que acabou acontecendo só anos depois, durante o governo Bolsonaro. Numa propaganda do PT, homens de terno e gravata discutem numa mesa enquanto a comida some dos pratos de uma família. Marina tem dito que, se eleita, vai fazer a autonomia do Banco Central. Parece algo distante da vida da gente, né? Parece, mas não é. Isso significaria entregar aos banqueiros um grande poder de decisão sobre a sua vida e de sua família. Os juros que você paga, seu emprego, preços e até salários. Ou seja, os bancos assumem um poder que é do presidente e do Congresso, eleitos pelo povo. Você quer dar a eles esse poder? Com menos tempo de TV e uma estrutura menor do que a dos seus adversários, a Marina desidratou e não chegou ao segundo turno. Na reta final da eleição, apoiou o tucano Aécio Neves, que acabaria sendo derrotado por Dilma num resultado muito apertado. A oposição ao PT não parou por aí. A Marina também defendeu a cassação da chapa de Dilma por abuso de poder econômico no Tribunal Superior Eleitoral, que acabou rejeitada em 2017. E em 2016, Marina apoiou o impeachment da ex-presidente por manobras fiscais. O registro eleitoral da rede foi concedido em 2015. Desde então, Marina tem tentado dar capilaridade ao partido, mas obteve baixa adesão no Congresso. Ela voltou a se candidatar à presidência em 2018, mas teve um resultado muito pior do que o das tentativas anteriores. Ela ficou em 8º lugar entre 13 candidaturas, com um pouco mais de 1 milhão de votos. Agora, em 2022, a Marina declara apoio a Lula, um candidato que ela vê como alguém que pode interromper o desmonte ambiental promovido pela gestão Bolsonaro, que registrou recordes de desmatamento e esvaziamento da fiscalização. Um candidato que, segundo a Marina, é o mais capaz de derrotar um presidente que faz ameaças sistemáticas à democracia. Um apoio que fortalece o discurso de frente ampla da campanha do petista, que tem como vice Geraldo Alckmin, quadro histórico tucano hoje no PSB. Um apoio que vem num momento em que Bolsonaro vai reduzindo, aos poucos, a distância para o líder nas pesquisas. O Nexo está publicando uma série de ensaios produzidos por participantes do Observatório das Eleições 2022, que é uma iniciativa do Instituto da Democracia e Democratização da Comunicação, com pesquisadores de várias instituições. Hoje a gente conversa com a Priscila de Carvalho, que é pesquisadora do INCT, Instituto da Democracia, e doutora em Ciência Política pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela escreveu um texto sobre ação coletiva e eleições. Priscila, o que é ação coletiva e o que a eleição de 2022 traz de diferente? Bom, a primeira coisa que eu acho que é importante é dizer o que estamos entendendo por atores coletivos, que são associações, organizações formais, mas também grupos que se formam no período eleitoral e que têm aí uma pauta conjunta ou que apresentam pautas comuns para a sociedade e para os atores do sistema político. É comum que grupos organizados façam demandas a candidatos, proponham compromissos, esperando que o apoio a esses candidatos depois garanta que as suas demandas sejam
levadas em consideração durante os futuros mandatos. O que é menos comum é o uso de protestos massivos, de manifestações nesse período. Nós já vimos isso acontecer em 2018, especialmente com ele não, mas houve também protestos em relação à possibilidade ou não de candidatura do ex-presidente Lula. O que nós temos visto nesse ano, que é um pouco diferente, é o fato da própria campanha do presidente Jair Bolsonaro ter usado um espaço de manifestação de rua ou meio que promovido um espaço de manifestação de rua que não é exatamente um comício, né? Misturando ali várias coisas entre uma parada cívica, as manifestações de rua conclamadas pela sociedade civil e a sua própria exposição ali numa forma mais de comício no dia 7 de setembro. Isso parece ser uma novidade e aí a gente ainda tem que entender que tipo de impactos isso pode ter no jogo eleitoral. E quais podem ser os desdobramentos desses protestos? Em termos de perfil, o mês de agosto foi marcado pelas cartas em defesa da democracia e pelos atos de leitura e manifestações de rua realizados sobre esse tema no dia 11 de agosto. A relevância deles pode ser sentida em pautar esse tema na sociedade e pode ser, no futuro, caso as ameaças que pairam sobre o reconhecimento das eleições, do resultado das eleições se mostrem factíveis, essa articulação pode ser eventualmente retomada e gerar impactos novos. O mês de setembro começa marcado pelas manifestações do Dia da Independência, que fazem uma intencional confusão entre ato cívico, parada militar e comício. Tem algum impacto em termos de intenção de voto aos candidatos. Ao candidato, né, que promoveu essas ações, a minha avaliação é que tende a intensificar a presença da pauta de valores nas campanhas, e o que a gente vê ali é uma reprodução da estratégia de um governo muito voltado a levantar os seus apoiadores, a mobilizar o que tem sido chamado de governo movimento. Aparentemente, essa estratégia está sendo levada para a campanha e agora a gente precisa ficar atento se isso vai ter desdobramento, se vai se repetir de alguma maneira esse tipo de estratégia nos próximos meses. Você pode ler o ensaio escrito pela Priscila de Carvalho acessando o link na descrição do episódio de hoje. E vale acompanhar os próximos ensaios no nexojornal.com.br. Além de presidente, esse ano o Brasil vai às urnas escolher também governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital. Quem está no Palácio do Planalto tem muito poder sobre as políticas públicas de combate à mudança climática, mas a atuação dos outros cargos, que também serão eleitos em 2022, tem muito a contribuir para o assunto. O clima é um dos temas-chave da Ponto Futuro, editoria do Nexo dedicada a refletir sobre o futuro do Brasil e do mundo. A redatora Ana Elisa Faria escreveu um texto no qual ela explica melhor as responsabilidades dos cargos em disputa dentro desse tema. Eu conversei com 2 especialistas no tema, o Márcio Astrini, secretário executivo do Observatório do Clima, e a Nathalie Interstel, presidente do Instituto Talanoa. Eles fizeram um panorama sobre qual a responsabilidade de cada cargo em disputa, ou seja, quem cuida do quê quando o assunto é o clima e a emergência climática. Como você disse, quem ocupa a presidência da República tem um papel essencial. É quem se encarrega, por exemplo, da proteção de terras indígenas por meio da FUNAI e quem também faz o controle e a prevenção ao desmatamento, de onde vem a maior parcela das nossas emissões de gases do efeito estufa. Já os governos estaduais olham principalmente para questões relacionadas à indústria, à energia, aos lixões e ao transporte, seja urbano, público ou de veículos a combustão, um dos vetores que mais expande no Brasil em termos de emissões. Por fim, é no Congresso Nacional e nas Assembleias Legislativas que leis voltadas à pauta climática são propostas, formuladas, debatidas, aprovadas, rejeitadas ou até mesmo engavetadas. Os parlamentares também têm uma função igualmente relevante, que é o poder fiscalizatório, por meio das CPIs, por exemplo. No texto da Ana Elisa, você também lê recomendações de especialistas em clima sobre o que cobrar dos candidatos nessa pauta. É só entrar no nexojornal.com.br/pontofuturo. Do apoio de Marina a Lula, passando pela ação coletiva nas eleições e terminando com as responsabilidades dos candidatos no combate à mudança climática, durma com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, produção de Letícia Arcoverde, participações de Priscila de Carvalho e Anelisa Faria, edição de áudio de Maurício Abad, termina aqui mais um Durma Com Essa. Amanhã tem mais.